Antes de mais nada, vou citar 2 versículos que estão em 2 Reis, capítulo 2. Sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gigal com Eliseu. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. O outro versículo é: E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. É aconselhável que você leia este capítulo, ou pelo menos esta parte desse incidente. As experiências místicas são usualmente inexprimíveis. Portanto, termos literais e físicos são usados para falar sobre os eventos espirituais. Esses modos de expressão são, naturalmente, muito inexatos e, com frequência, enganadores. Algo como um redemoinho haveria de arrebatar o profeta de súbito. Mas estamos falando sobre um acontecimento espiritual desconhecido que é impossível de descrever com quaisquer termos precisos. É um erro reduzir tais eventos a meros acontecimentos físicos, conforme fazem alguns intérpretes literalistas da Bíblia. A palavra hebraica redemoinho aqui usada refere-se a um grande vendaval com frequência associada nas Escrituras à vinda de Deus e seus atos especiais, como aqueles de ira e de manifestação de sua presença. Somente no Salmo, capítulo 107, versículo 25, essa palavra hebraica é usada para indicar uma tempestade ordinária. Aqui devemos entender algum grande e dominador vendaval divino, algo parecido com um vendaval, mas também divino. Eliseu viu a manifestação grandiosa, acompanhada por um carro e por cavalos de fogo, que foi o aspecto visível do acontecimento. Não devemos pensar em termos de um redemoinho literal e nem em termos de cavalos e de um carro literal. O acontecimento manifestou-se em termos que podiam ser compreendidos. As verdadeiras experiências místicas, em sua essência, são inefáveis. Para que depois os homens sejam capazes de falar a respeito, deve haver, por assim dizer, alguns elementos físicos que possam ser descritos. A chave para a compreensão aqui é o fogo. Esse fogo, porém, não foi literal. Esse fogo era apenas a combustão do céu, manifestando-se sob formas que podiam ser comparadas a um carro de fogo e cavalos de fogo. Aqui temos uma das cenas mais dramáticas da Bíblia. O céu se abriu, um carro de fogo com cavalos de fogo apareceu, um redemoinho soprou e o profeta de Deus foi levado vivo para o céu. O fogo, associado ao carro e aos cavalos, indica a presença do Senhor, assim como os anjos dessa mesma natureza, os quais Isaías contemplou ao redor do trono de Deus, Isaías capítulo 6, versículo 2. Para mim, parece claro que se o carro de fogo os separou um do outro, então Elias foi colocado ou subiu dentro do carro. Depois, o redemoinho, ou seja, a tempestade, seguiu o carro com Elias ao céu. Não faz nenhum sentido, neste caso, como alguns querem afirmar, que o carro passou no meio dos dois somente para separá-los e seguiu de volta para o céu vazio, pois a figura carro puxado por cavalos já transmite a ideia do transporte a ser utilizado na ocasião. Não vejo que faz tanta diferença, mas
Eliseu viu um carro com cavalos e um redemoinho, e acho difícil separar uma visão da outra. Muitas vezes se trata de interpretação do texto no contexto com outras escrituras e não isolar o versículo ou palavra. Note um exemplo disto nas palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios. Ele disse: Cristo, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Essas palavras deste versículo estão em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 4 e 5. Será que Paulo não sabia que Judas já estava morto nesta ocasião da ressurreição e aparecimento de Jesus, para dizer que Cristo tenha aparecido aos 12 apóstolos e não apenas a 11, ou até mesmo a 10, pois Tomé faltou numa ocasião? Claro que Paulo sabia. Temos uma outra ocasião em que Jesus disse aos seus discípulos. Note, e Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Essas palavras deste versículo estão em Mateus capítulo 19, versículo 28. Nesta ocasião, será que o Senhor não sabia que Judas não era salvo e que ele nunca se assentaria nestes tronos mencionados com os 11? É lógico que o Senhor sabia, mas note que nas duas ocasiões foram mencionados 12, quando na realidade não havia 12, para cumprir o que estava sendo dito. O número 12, nestes dois contextos, correspondem ao nome oficial do corpo apostólico original. Nestes casos, o que está em destaque é o evento da ressurreição de Jesus, com provas oculares, e ao reino com os 12 tronos de administração, e não tanto com as pessoas mencionadas. A ressurreição foi autenticada pela visão ocular dos apóstolos, que sempre será 12. No reino, haverá 12 tronos com 12 apóstolos para julgar as 12 tribos de Israel, que sempre será 12 tribos. Sem dúvida, Elias foi o profeta do fogo, pois as Escrituras registram pelo menos 3 ocasiões nas quais ele fez descer fogo do céu. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. 2 Reis, capítulo 1, versículo 10, versículo 12. De modo que foi apropriado Deus enviar cavalos e um carro de fogo para acompanhar seu servo à glória. No contexto das Escrituras, muito se tem que analisar sobre isso, que nem é tão relevante, pois o mais importante é Elias ter subido desta forma sobrenatural. Mas, para esclarecer, sempre é bom pesquisar em toda a Bíblia as ocorrências de ocasiões e palavras semelhantes para tirar ou pelo menos amenizar as dúvidas de outras escrituras. Por exemplo, visões como a de Ezequiel, que de longe viu a nuvem trazida pelo vento e um fogo no meio da nuvem. Porém, de perto era o carro de Deus, constituído pelos querubins que traziam uma plataforma cor de gelo, e em cima o trono de Deus. Confira isto em Ezequiel, capítulo 1, versículos 4 e 5. E note como é dedicado muitos detalhes na visão de perto. Deus se manifestou a Jó de um redemoinho, Jó capítulo 38. Sendo assim, já podemos inferir que o redemoinho é um dos meios de Deus se manifestar ao homem. Mas temos mais. O Senhor decidiu habitar na nuvem, diz 2 Crônicas capítulo 6, versículo 1.
Os seus ministros são ventos, diz Salmos capítulo 104, versículo 4, e Hebreus capítulo 1, versículo 7. O Filho do Homem apareceu a Daniel numa nuvem, Daniel capítulo 7, versículo 13. Aos apóstolos Deus veio na nuvem, Mateus capítulo 17, versículo 5. Então, nestes casos citados já temos o vento, ou redemoinho, a nuvem e carros de querubins. Nestes casos, os ventos trazem a nuvem onde se encontra a carruagem da divindade, que a mesma tomaria Elias, em 2 Reis capítulo 2, versículo 11. Não podemos dividir os elementos, e sim perceber a ótica de Eliseu que viu Elias sendo levado. Assim como de longe Ezequiel viu só a nuvem e sentiu o vento, de perto ele mesmo descreve a visão em detalhes. O mesmo foi com Eliseu, que teve a sua primeira visão, o carro já perto, e depois, ao olhar, levando o profeta, só viu o redemoinho. Assim como Jó, que só viu o redemoinho, em capítulo 38 do livro de Jó. Davi, quando clamou a Deus, recebeu a visita do mesmo de forma semelhante. Confira Salmos capítulo 18 e também 2 Samuel capítulo 22. O meu pensamento, que acho bem coerente com as Escrituras, que tudo o que foi visto faz parte do meio de transporte dos anjos e da própria pessoa de Deus em manifestação teofânica. Note os carros em 2 Reis capítulo 6, versículo 17. Eles estavam estacionados e na narrativa não haviam redemoinhos, pois os carros estavam parados. As carruagens eram usadas pelos reis, confira Gênesis capítulo 41, versículo 43, capítulo 50, versículo 9, 2 Reis capítulo 5, versículo 9, Atos dos Apóstolos capítulo 8, versículo 28. Então, podemos afirmar, segundo estes textos, que Elias foi levado por Deus ao céu na carruagem que é composta pelos seus ministros, ventos ou redemoinhos, conforme os Salmos capítulo 104, versículo 4, ou seja, os anjos. Para concluir, note o que diz Isaías capítulo 5, versículo 28. As suas flechas serão agudas, e preparado todos os seus arcos. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedras, e as rodas dos seus carros como redemoinhos. Com este versículo de Isaías, somos levados a pensar que o que foi visto na subida de Elias foi o redemoinho causado pelas rodas do carro de fogo com cavalos de fogo, que o levou ao céu. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.